Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a Regina Pedroso. Ela é a atual diretora executiva da AB Token, que é a Associação Brasileira de Empresas Tokenizadoras, né? Tudo bom, Regina? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, João, e toda a equipe do Future of Money. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema, né, que eu gosto muito agora. O nosso público também. É um tema. E acho que é um tema que tá muito na moda agora também, né? Que é a tokenização. Eu acho que quem acompanha um pouco de digitalização da economia, de cripto, de blockchain, com certeza já ouviu essa palavra em algum momento, né? É verdade, mas o que eu posso dizer para vocês que já transcendeu a fase hype. Agora é Uhum. uma realidade que a gente tem que aí, atuar profissionalmente com a maior seriedade e que promete impactos positivos, tanto sociais quanto Uhum. econômicos. A gente vai falar de tudo isso hoje, mas antes eu queria começar com um passo atrás, falando um pouco de você, né? Como você chegou nesse mundo de cripto e de tokenização, como que foi sua jornada profissional também até chegar hoje na AB Token? A minha jornada profissional é bastante atípica, né, Aham. porque eu comecei com a primeira faculdade de veterinária, Olha só. agronegócios, Aham. no Mato Grosso do Sul, depois fui para o direito, e do direito eu passei no concurso público para cartório. Primeira profissão foi Aham. ser registradora pública, então eu tive um cartório no sul de Minas, e dentro desse cartório eu tive ali a oportunidade de ser um dos primeiros cartórios digitais do Brasil em Ah, que legal, 2008. que legal. Essa experiência com a tecnologia foi bastante desconstrutiva, Aham. digamos, porque eu não me conformava ali com alguns processos e uma das primeiras ações como oficial foi digitalizar o cartório na época. Uhum. E Que isso pra época gerou também era uma coisa bem bem, era revolucionária, uma né. época que a gente não tinha iPhone, que Aham. não tinha Era no WhatsApp, máximo um Orkut e olhe lá, e né. olhe lá, assim, então estava tudo começando, e eu convidei uma empresa de tecnologia de Curitiba Uhum. a implantar um piloto. Então é engraçado, né, tudo começa com um Com o piloto piloto. ou um MVP, e Aham. eles falaram: "Regina, isso não é autorizado pelo Tribunal de Justiça". Eu falei: "Não, vamos lá, porque eu não vejo outra possibilidade". Eu Às queria vezes eliminar o provocando papel. também, você faz ser autorizado, né. Exatamente. E eu não queria trabalhar com papel. Uhum. Então essa transformação digital para mim foi bem precoce, Aham. e até um ato de rebeldia. E foi muito desconstrutivo e positivo. Na Uhum. época eu tive um resultado ótimo com os bancos da comarca, com todo um mercado local, e eu comecei a perceber que tecnologia acelerava muito os processos, Uhum. reduzia custos e era bom para toda a sociedade. Uhum. E eu fiquei com esse conceito, que tecnologia era algo importante. Uhum. E a partir dali levei isso mais alguns anos até que eu decidi renunciar Olha só. a atividade, a delegação Aham. do cartório, e fui viajar o mundo estudando Eu inovação, decidiu tomar um sistemas. risco, né, também. Tomei um baita risco, mas eu Aham. acho que eu nunca tive medo de dar um outro passo. Eu falei assim: "Qualquer coisa eu passo de novo no concurso", eu acho que eu era meio até nunca me falaram que eu não podia, eu falei: "Qualquer coisa eu passo de novo no Aham. concurso", só que nesse meio do caminho, entre passar num novo concurso por um cartório maior, eu conheci inovação. Hum. Conheci design thinking, conheci, como desenhar um aplicativo, uma plataforma, Uhum. e fiz minha primeira empresa, que era a Fomenta, que está até hoje no Que mercado, legal. e da Mas Fo ainda sem mexer com cripto, sem blockchain, mexer nada com disso. cripto, mas Uhum. ali ainda insistindo numa modernização dos cartórios. Entendi. E dessa modernização dos cartórios, em 2016, eu decidi submeter um trabalho para um congresso mundial em Dubai. Entendi. E esse congresso mundial, ele estava com um tema, em blockchain, Ah, porque Dubai entendi. já estava estruturando Uhum. seus sistemas de registro e toda a governança em blockchain. Isso em 2016. Uhum. E submeti um paper para esse congresso mundial e ele foi o primeiro paper aprovado. Que legal. Já com uma proposta de blockchain para os registros de imóveis. Uhum. Isso foi bastante polêmico na época, e no Sim. dia que eu estava lá para apresentar o trabalho, a Folha de São Paulo publica
blockchain vai acabar com os cartórios. Que é um debate que existe até hoje. Até hoje, né? Bastante não sensível. Não, muito sensível. E ali eu percebi que eu estava lidando com algo extremamente, sabe, de impacto e disruptivo. Um tema muito delicado, mas que prometia ser uma grande revolução para países, para o mercado financeiro, para toda a sociedade. E, de fato, tem sido. De 2016 para agora, a gente passou por uma série de evoluções, novos protocolos, novos itens de segurança, revisão, né? pilotos. Quando que se imaginaria isso? E tudo foi acontecendo de forma muito rápida. A inovação, ela vem, eu brinco com os meus amigos, ela vem a galope. Ela não vem andando, ela está a galope, ela está muito rápida e é uma velocidade tão grande que provoca a gente rever conceitos, rever normas. É uma obrigação também até para sobreviver, né? Exatamente, não dá tempo, assim, são tecnologias que mudam a nossa vida. A gente tem visto isso, o ano passado, a gente viu o ano inteiro os debates em torno da inteligência artificial. E agora, com a tokenização, com blockchain, não vai ser diferente. Eu acompanhei também a evolução da inteligência artificial. E o quanto foi rápida. A gente, como profissional, falava, vai acontecer. Não, vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos. Eu não acredito nisso, Regina. E aconteceu. O OpenAI veio aí para mostrar para a gente como é importante e a gente precisa estar preparado. Em paralelo, assim, eu tive uma experiência no cartório com entidades associativas. Era isso que eu ia perguntar. Como que foi essa mudança também de você estar empresa a Btoken, né? De uma empresa para uma associação. Como que foi esse movimento? Foram 2 situações que me levaram a isso. Eu tive uma experiência muito grande com entidades associativas no cartório. Acabava passando registro de atas, registro de constituição. Você foi aprendendo ali meio que vendo esses documentos, Foi né? ouvindo os diretores e mais reconhecendo o quanto eram relevantes para o mercado. A Jasi é um organismo que faz um papel muito importante no mercado, que é organizar e trabalhar as demandas de um grupo e fazer essa representação institucional com o governo, com outras empresas e com o próprio regulador. E também, em paralelo, eu fui uma das primeiras turmas da FGV, de organização de terceiro setor, e também tive uma passagem pela política. Então, está um pouco no meu DNA todo esse trabalho. E em 2023 surgiu a ideia. Eu fazendo curadoria de evento para Web3, junto ao Blockchain Rio e São Paulo. Eu tive contato com muitas empresas. E durante essa curadoria, eu fui percebendo que o mercado ali, ele precisava de algo a mais. Ele precisava de um fomento. Tanto na parte regulatória, quanto na parte de visibilidade das empresas. Quais são as melhores empresas? Quais são as melhores práticas? A gente tinha 2 cenários que a gente precisava alavancar. Regulatório e de fomento do setor. E qual que seria a melhor solução? Uma entidade representativa da classe. E a partir dali, eu comecei a ouvir colegas, convidar colegas. A gente foi trabalhando o escopo da associação, o nome. Tudo isso foi sendo conversado muito com as empresas. E aí ela foi lançada para o mercado esse ano, a Btoken? Foi. A gente constituiu ela, o trabalho começou em janeiro. É curioso, porque esse ano, dia 3 de janeiro, eu estava torcendo para vir o dia útil. Porque a gente precisava trabalhar... Sem feriado, né? Sem feriado, sem ano novo. E, para minha surpresa, todos os meus colegas de mercado já estavam ali trabalhando, todo mundo esperando um ano de 2024 muito positivo. E, a partir dali, começamos a montar a diretoria. E eu tive muita sorte na escolha e na parceria de algumas empresas. Somos um pool de empresas. Hoje são quantos associados de empresas? A gente está com 7 empresas. Tá bom. E está começando agora, essa semana mesmo, a finalizar
alguns novos associados. Perfeito. A gente está bebê. Aham. Mas é um bebê que já nasceu Ah, andando. Sim, 2 meses, né? Ainda muito Sim, cedo, né? até menos, assim, que a gente Uhum. está em operação são 2 semanas, mas foram 2 semanas muito intensas. Uhum. A receptividade do mercado é incrível. E Então, acho que tem muito a ver com um interesse também muito crescente, né? Do mercado em tokenização. sem dúvida, o time é perfeito. O time é perfeito e o mercado ele pede por uma ação institucional. Uhum. A gente está ali atuando e se organizando, já temos algumas ações voltadas junto aos reguladores, tivemos um bate-papo com a CVM. Legal. Nas próximas semanas vamos estar ali presencialmente com o Banco Central, Uhum. essa é a ideia. Então a gente já começou a fazer um corpo a corpo com o regulador para tentar entender como a gente pode colaborar e acelerar alguns processos. Uhum. Então esse é um papel institucional importante. E acho que uma pergunta que talvez alguém possa fazer é: a gente tem hoje a AB Cripto, né? Que é a Associação de Empresas Ligadas à Criptoeconomia, né? Que é o que eles chamam. Por que houve essa necessidade, você sentiu necessidade de criar uma outra associação voltada para a tokenização, né? Quais são também as diferenças um pouco de escopo de cada uma? Por que criar a AB Token? Eu confesso que quando eu idealizei e comecei a mobilizar os colegas, eu não tinha pensado em nenhum conflito com a AB Cripto. Para você Isso- sempre ficou meio clara essa diferença. Sim, porque a gente tem os criptoativos e Uhum. moedas digitais, as exchanges de um lado, e a gente tem um mercado de tokenização de outro. Entendi. A gente começou o olhar sempre foi para o mercado de tokens, mas de tokenização em si, com todos os desdobramentos que ele deve ter Uhum. nos próximos meses e anos. Uhum. Não havia, confesso que não havia passado pela minha cabeça Aham. nenhum tipo de conflito. E é natural, dentro desse cenário representativo, que a gente tenha várias associações. Sim. Não somos as únicas, existem outras que são muito positivas. Isso traz diversidade, isso enriquece o debate e amplia ali a força no mercado. Uhum. Então, a gente nasceu com esse DNA mesmo de atender as Entendi. empresas olhando para E eu acho que isso casa um pouco também com a própria definição do que é a tokenização, né? Porque ela parte de um princípio que você está pegando alguma coisa do mundo real, entre muitas aspas, né? E levando para esse mundo de blockchain. Qual é a definição de vocês de tokenização, né? O que vocês consideram como sendo a tokenização hoje no mercado, aqui no Brasil, mas também no mundo, né? Uma tendência também global. Isso é muito interessante, assim, eu tenho sido cobrada até, é engraçado isso, porque, Regina, o que é tokenização? Aham. É uma grande responsabilidade eu restringir esse conceito nesse momento. Esse é um conceito que está em formação. Isso é verdade. Se a gente olhar os estudos Brasil, estudos globais, a gente tem uma série ainda de estudos sendo feitos para poder classificar e adequar melhor o conceito de token. Uhum. Até a taxonomia do token, que é muito citada, está sendo ainda trabalhada Uhum. pelas grandes redes, pelas outras instituições globais. Sim. Então, que a gente tem um desafio pela frente de adotar esse termo da melhor forma. Uhum. Confesso que é um termo, assim, quando a gente concebeu a MeToken, é um termo que o mercado entende. Claro que, tecnicamente, é uma parte do processo, Uhum. a tokenização em si. É uma parte até menor, digamos, e mais, como eu posso dizer, eu corro o risco de dizer que ela é fácil, porque ela não é fácil, Aham. mas é uma parte do processo, Uhum. de um fim maior. O processo que você diz é pegar um ativo de fora do Isso. blockchain e levar para o blockchain. Isso, é de pegar um ativo do mundo real e transformar num ativo digital. Entendi. E também conectar eles com diversas possibilidades que Sim. existem, desde mercado financeiro, mercado de ativos verdes, Uhum. mercado imobiliário, que é o Uhum. mercado que eu acabo atuando mais. Então, a gente tem uma série de desdobramentos. Então, a gente ainda está num mercado novo, recente, e esse é um dos desafios. E quando você soube mais sobre tokenização, né, sobre esse processo, o que mais te chamou a atenção pensando em vantagens que pode trazer, né, das mudanças que trazem? O que fez você brilhar o olho e falar, olha, aqui tem alguma coisa que vale a pena investir, né?
Eu tenho uma startup desde 2022, que é a Justo, Uhum, e eu uso tokenização e blockchain como uma ferramenta de melhora de processos. entendi. Redução de custos, maior transparência e rastreabilidade, Uhum, e também uma potencial expansão financeira, uhum. a democratização do acesso a investimento. Então, é um pool de vantagens. Que é o que falam muito de você pegar, por exemplo, um investimento que o valor inicial seria muito alto, né, para pessoa, o valor mínimo, né, para a pessoa investir, e aí quando você fraciona aquilo depois da tokenização, você consegue reduzir muito esse valor, né, de investimento. Exatamente. Uma das promessas desse mercado é democratização Uhum, das oportunidades de investimento. uhum. Eu gosto muito disso, mas também gosto do blockchain como rastreabilidade e como toda a segurança que ele traz. É que acho que muitas vezes a gente dá menos. Quem não está envolvido com o processo burocrático dá menos valor para o ganho de eficiência que isso traz, né? Porque às vezes a gente nem percebe o quanto que isso pode economizar, aumentar o lucro de uma empresa, né? O quão significativo pode ser, né? Agilizar tudo isso. Não, sem dúvida. E quando tem alguma dúvida, João, eu faço um convite imediato. Uhum, Vem ver comigo. Vamos sentar e vamos ver uma emissão de cédula de crédito bancário tokenizada numa plataforma. E as surpresas são grandes em termos de custo, de tempo de operação. Isso é uma coisa que eu já tive uma experiência no passado com tecnologia. uhum. A tecnologia, ela reduz drasticamente o tempo de operação. E tempo é dinheiro, né? Tempo é sempre dinheiro e tempo, eu falo, tempo é bem-estar Uhum, para todos. Eu acho que ninguém aguenta ali uma sobrecarga de burocracia, de processos talvez desnecessários sim. ou de complexidade operacional. Então, a gente tem que usar a tecnologia sempre como nosso aliado. E é sempre para melhor. E é assim que tem que ser. Uhum. Melhor para o ser humano, melhor para os negócios, melhor para todos. E hoje, em que pé você acha que está o mercado de tokenização aqui no Brasil? A gente ainda está no início, a gente está crescendo rápido ou está crescendo de uma forma mais comedida? Como que você faz essa avaliação? Isso é muito interessante, que nas primeiras semanas da B-Token, uma Uhum. demanda que surgiu e a gente está analisando como diretoria é o mapeamento do mercado. Que é super importante. A né? gente precisa de dados sobre o mercado. Eu Uhum. estaria chutando aqui um cenário preciso. Uhum. A gente não foi feito ainda. A gente precisa entender quantas empresas, tamanho da empresa, volume de negócios, Uhum. Em quais regiões do Brasil estão essas empresas. Então, isso está no nosso radar fazer ainda em 2024, iniciar Legal. um mapeamento de mercado. Aí eu posso voltar aqui e falar, João, Não, olha, com certeza. é eu vou isso. querer. Mas fato é Porque que... o que a gente ouve falar bastante, por exemplo, são algumas tokenizadoras que estão lá no sandbox da CVM, né? Acho que, para quem não sabe, o sandbox ele é um ambiente de testes, né? Exatamente. A CVM fala, olha, ignora, entre muitas aspas, um pouquinho a regulação aqui, faz essa experiência, vamos ver o que acontece, e aí a gente vê o que a gente vai precisar regular, né, em cima disso. É Essa mais ou questão- menos isso, né, o É mais ou sandbox. menos isso, e é um ponto interessante que você tocou do sandbox. A gente, umas semanas atrás, a gente teve com o CRIA, que é o Centro de Estudos Regulatórios da CVM, Uhum. que foi lançado no final do ano passado, e tem essa proposta de sandbox. Legal. E o acesso é bastante interessante e simples. Uhum. Então, isso vai trazer muita clareza para o mercado. A gente precisa de pilotos, a gente precisa ver como funciona e colher resultados. Uhum. Validar algumas ações, alguns processos. E, a partir dali, a gente identificar pontos que nos permitem criar normas e avançar. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, eu estou convidando as empresas que tenham projetos a fazer parte do sandbox. Uhum. Porque é ali que a gente vai extrair bons resultados. E na sua visão, quais são, ou qual é, né, um fator ou vários, enfim, que a gente precisa para ter realmente uma expansão do mercado de tokenização aqui no Brasil? Eu lembro que, por exemplo, a gente já teve bancos como o BTG ou o Santander que se envolveram em projetos de tokenização, mas, em geral, o que a gente vê são alguns pilotos que são bem-sucedidos e tudo mais, enfim, trazem esses benefícios, mas o ponto de regulação, por exemplo, é sempre muito falado, né? O que você acha que a gente ainda precisa para avançar com esse mercado?
Sem dúvida, a regulação. Esse Eu é acho- o ponto-chave. Regras claras e segurança para todos os envolvidos. Uhum. Isso é muito importante para um mercado novo. Então, eu acho, meu ponto de vista, você vai me conhecer com o tempo, é sempre muito otimista. Uhum. Eu acho que 2024, a gente teve recente, começou o ano já com uma consulta pública do Banco Sim. Central, Uhum. onde foi uma surpresa, com um número alto de manifestações Uhum. e perguntas bem direcionadas ali que conduziam já a uma elucidação de um possível cenário regulatório. Uhum. Então, começa por aí. Começa a gente pelas normas e também pelo entendimento de que segurança é importante, Uhum. governança e compliance são itens obrigatórios. Uhum. E eu acredito que dentro desse cenário, as empresas se mobilizando, as empresas participando ativamente, como foi nessa consulta, Uhum. ao lado até dos escritórios de advocacia, que têm sido Sim. fundamentais apoiadores desse ecossistema, Uhum. a gente logo em breve vai colher bons resultados. E na sua visão, porque hoje a gente já tem o marco legal, né, das criptomoedas, que ele entrou em vigor ano passado. Hoje, a regulação de tokenização, ela já consegue entrar nesse guarda-chuva que a gente já tem? Ou você acha que a gente vai precisar, por exemplo, de um marco legal da tokenização, com uma lei específica para isso, regras específicas para isso? Qual que é a sua visão? Porque também são processos diferentes, né, com tempos diferentes. Exatamente, a gente precisa ver a natureza dos ativos, né? A gente vai precisar de regulação para ativo financeiro e outra regulação para ativo imobiliário, por exemplo, e outra para os ativos verdes, e outra para utilities. Então, a gente está num processo de discussão e ver qual é a melhor forma. Uhum. O que eu entendo e acho muito positivo são normas abertas ali que não restringem a atividade econômica. Uhum. A gente precisa permitir a inovação. Eu acho que não... Eu sou muito a favor de normas que são de fomento Uhum. desse novo mercado e que não restringe. Então, a gente tem... Você me perguntou anteriormente como é que está o cenário, as empresas, tal. A gente tem pequenas, a gente tem as startups sempre tendo um papel relevante nesse mercado, são aquelas que provocam, são aquelas que instigam, são aquelas que desbravam o mercado novo. Que é algo normal com qualquer tecnologia nova, Exatamente. E, por outro lado, a gente tem as empresas tradicionais Uhum. e os grandes bancos que estão aí liderando com um papel bastante importante. Então, dentro desse cenário, a gente, com a AB Token, está escutando todos os lados. Uhum. A gente escuta desde as pequenas empresas, as startups, até os grandes bancos. E empresas globais também, a gente está convidando a fazer parte, porque trata-se de um mercado global, Sim. né? A gente tem que pensar global. Uhum. Então, até no desenho de uma norma, a gente tem que ter cautela na hora de desenhar uma norma para que ela não seja um óbice para o mercado internacional. Sim. E aí, quando você falou de tokenização, você deu vários exemplos, né? E isso é uma coisa que eu gosto de perguntar para qualquer convidado que vier falar de tokenização, eu pergunto. Acho que são duas em um. Primeiro, tudo pode ser tokenizado, é tão simples, entre muito aspas, assim. E segundo, aonde você acha que a tokenização realmente vai começar e deslanchar, né? Se tudo pode ser tokenizado, o que vai ser tokenizado primeiro, né? O que já está sendo tokenizado É uma ótima primeiro? pergunta. Eu, Regina, vou responder em nome da Regina. Em nome de Regina, nem tudo pode ser tokenizado. A gente tem que tokenizar ativos que têm potencial, por exemplo, de valoração financeira, potencial de resolver alguma dor no mercado. Uhum. Então, a gente tem que olhar para o ativo, e esse ativo ele tem que ser um ativo que possa ser estruturado. Ele tem que estar regular, ele tem que ter procedência, ele tem que passar, ele passa ali por uma diligência de verificação da qualidade desse ativo. Uhum. Então, nem tudo pode ser tokenizado. Não adianta só tokenizar por tokenizar, né? Não, porque você tem que ter uma função. Você tem que falar por quê? Por que é bom tokenizar? Onde está a vantagem da tokenização? Onde a gente ganha performance em processo e redução de custos? E aí, como exemplo, a gente tem vários. Por exemplo, tem sido uma recorrência a antecipação de recebíveis. Sim.
isso a gente acaba resolvendo ali uma dor das empresas. Sim. A tokenização imobiliária, por exemplo, ela está muito ali atraente para resolver uma dor de funding de projetos imobiliários, das incorporadoras. A gente hoje, eu fui almoçar com um colega desse segmento e ele falou, você viu a poupança? Como é que vai ser? Entendeu? E o impacto da poupança no mercado imobiliário? Então, assim, como é que as empresas vão se capitalizar para subir novos projetos? Então, é aí que você tem que entender. Então, é muito importante analisar o ativo, analisar o potencial desse ativo e também o que benefício a tokenização traz. E aí, pensando nessas três coisas, aonde você acha que vai começar realmente a deslanchar, né, a tokenização? Eu acho que existe uma unanimidade dentro da B-Token, que é o mercado financeiro. Perfeito. Então, a primeira medida nossa foi criar 2 grupos de trabalho. E um é de ativos financeiros. Entendi. E mercado de capitais. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Chama mais atenção renda variável, renda fixa, os dois igual? O que... Eu acho que... talvez eu não seja a melhor pessoa para responder sobre renda fixa e variável. Eu, como advogada, mas os meus colegas, eles estão com olhar para o mercado de capitais, sem dúvida. Perfeito. Porque é um mercado mais estruturado, é um mercado que já validou o uso da tokenização e que está, de certa forma, entre aspas, pronto. Então, a gente tem que acelerar a norma. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar é sobre o papel do Drex nisso tudo, né? Para quem não sabe, acho que quem ouve o FOM frequentemente já sabe o que é, mas acho que é sempre bom explicar. O Drex tem essa proposta de ser uma versão não só digital, mas uma versão quase tokenizada, né, do real, se a gente parar para pensar. Que é uma CBDC, né, uma moeda digital de Banco Central, e que ele está atualmente em desenvolvimento, sendo testado pelo Banco Central. Como que fica essa ligação entre o Drex e a tokenização? Que impacto você acha que pode ter também na tokenização a gente ter o Drex em algum momento, né? Não, o impacto é muito positivo. É impressionante. A gente que está no mercado, assim, operando, é um cenário antes de Drex e depois de Drex. Vai ser esse divisor de águas. É um divisor de águas e é um impulsionador, sem dúvida. Eu acho que traz muita credibilidade. O piloto é fundamental para validar questões de segurança e de interoperabilidade, como isso vai funcionar. E mal terminou, as notícias que a gente recebe são de novos negócios já sendo estruturados, né? Elaborados. Então, é incrível, porque a gente tem poucos meses aí e mudou tudo. Então, a gente vê, quem acompanha as notícias, toda semana tem uma novidade. Por exemplo, uma que me chamou muita atenção é a aplicação do Drex ligada ao Bolsa Família. Sim. Ou seja, quando que ia se conceber? A gente está ali esperando transações... Será, assim, tem uma polêmica, uma pergunta difícil, se vai chegar no varejo, né? Sim. E aí? Essa discussão já está no dia a dia. Então, acho isso que tem poucas coisas que são mais dia a dia do que Bolsa Família, né? Exatamente. Então, assim, quando você concebe, por exemplo, pagamento transfronteiriço, isso está na boca do gol, digamos, popularmente falando. E eu sou de uma época que quando eu ia para os Estados Unidos ou para a Europa, câmbio e remessa de moeda, ou remessa de moeda... Era uma epopeia, né? Era uma epopeia. De você se deslocar, de você ter medo, de você... a conversão. E aí, agora, com uma possibilidade de uso de uma moeda global, 24 horas, 7 dias por semana, é algo extremamente disruptivo e muito interessante. Então, eu acho que o Drex lidera e puxa essa transformação de mercado. Legal. Não tenho dúvidas. Você acha que o mundo ideal para o mercado de tokenização seria a gente ter Drex e regulamentação saindo ao mesmo tempo? Seria um cenário perfeito, assim, para vocês? Por que não, né? Eu sou otimista. Eu realmente acredito. Eu acredito que isso é viável, sabe? Assim,
Mas tem uma coisa que a gente de inovação tecnológica e de startup é sempre assim. A gente provoca a mudança legislativa. Uhum. Primeiro vem os novos negócios e depois vem. Você vê um exemplo assim corriqueiro do dia a dia. Essas semanas atrás aí o iFood regulou a questão da entrega, né, do Aham. entregador com questões trabalhistas. Quantos anos depois veio a regulação, uma discussão com Uhum. relação aos benefícios trabalhistas, recolhimento, enfim, tudo isso que havia desde o início. Sim. E Uber versus taxistas, é a mesma coisa. Quantos anos depois veio, ainda permanece algumas discussões. Sim. Então, provavelmente, vai estar ali rodando todo esse mercado tokenizado e ainda vão estar pendentes algumas questões que a gente só vai entender daqui a um tempo, Uhum. de uma forma melhor. Uhum. Então, a legislação vem depois. Sim. Eu também queria te perguntar, eu acho que, se eu não me engano, foi das matérias de tokenização que a gente publicou, que foi a que mais chamou a atenção, que mais repercutiu, foi um relatório que falava que, se eu não me engano, acho que era até 2030, valeria, assim, na casa de trilhões o mercado de tokenização, né? É o tipo de projeção que você acha que é realista? Até que ponto hoje a gente já tem uma concretude para fazer esse tipo de projeção? E até que ponto também é uma coisa muito especulativa também, às vezes para gerar um hype ou divulgar uma possibilidade mesmo? O que a gente já tem de concreto, né? Desse potencial financeiro mesmo, de dinheiro por trás da tokenização? Esse dado, ele tá até no meu pitch, tá? De startup, por Aham. curiosidade. Mas que é um dado que chama muita atenção, Chama né? muita atenção e eu acredito que seja um dado realista. Por quê? Se o objetivo é democratização e inclusão financeira e digital, se você vê a gama de pessoas que não está ainda inserida em investimentos e transações financeiras digitais, ainda é muito grande. Só que se você coloca todo esse potencial na mão, num smartphone acessível, num custo interessante, numa velocidade maior, eu acredito sim que isso possa ser atingido. Porque a gente vê isso no mercado imobiliário, a gente viu no mercado da arte, embora ali teve altos e baixos Sim. com a questão dos NFTs, mas tem toda uma geração. Eu tenho uma filha de 13 anos, que é digital. Ela já faz ali a troca das moedas digitais dela no jogo, ela já tem a carteira, ela já sabe trabalhar com uma wallet. Em poucos anos, ela vai ser uma consumidora e uma investidora. E Então, ela vai querer essa mesma facilidade que ela já mesma tem hoje, né? facilidade. Ela já está apta. Uhum. Ela não vai precisar se adequar. Ela já vem pronta. Então, assim como ela, toda uma nova geração. Então, quando a gente está trabalhando em inovação e novas tecnologias, não é só para o hoje, é para o amanhã e gerações futuras. Então, eu acredito sim nesse impacto, nesse aumento de volume de transações financeiras. E até, assim, é um exemplo, talvez não o melhor exemplo, mais adequado, mas a gente vê o Pix. Eu lembro do dia, João, que eu usei o Pix pela primeira vez. E deu medo. Sério? Primeira sensação, medo. Pô, será que isso... Mas, tão fácil. Aí cometi uns errinhos, assim, quem nunca, né? Sofreu um golpe, quem nunca caiu no golpe do Pix. E assim, a gente vai aprendendo. E depois aquilo entra no nosso dia a dia que você nem percebe. As pessoas vão estar usando tokens, blockchain, sem saber sequer que estão usando. Então, assim, vai fazer parte do dia das pessoas essas transações peer-to-peer. E, ao mesmo tempo, quando você fala disso de democratização, acho que até o exemplo do Pix é muito bom também para falar de um outro assunto que é uma questão educacional, né, também, das pessoas entenderem o que é tokenização, qual é o impacto, e aí, ao mesmo tempo, sempre fica aquele ponto, né, até que ponto eu vou explicar, até onde eu vou, porque você falar de cripto, de blockchain, aí fala de tokenização, aí às vezes tem que entrar em regulação, você começa a ter explicação em cima de explicação, fica uma coisa muito complicada também, né, se você não sabe como fazer essa explicação. O quão importante é ter esse aspecto educacional, mas com esse equilíbrio também?
Educação é 100% importante. Em todas as reuniões que eu faço, aparece esse tema. Uhum. É incrível, porque a gente tem que educar desde o beabá até educação financeira. Uhum. O que me traz assim, um certo alívio, por exemplo, que a educação financeira já é matéria escolar. Sim. Então, a gente já está muito ali entendendo a importância e provavelmente deve vir uma norma obrigando as empresas a investirem em educação financeira. Uhum. Então, eu acredito na escalabilidade da educação. Temos desafios, muito, até da inclusão digital por si só. Sim. Isso é um desafio basilar. Mas a gente passou aí pela pandemia e viu que é possível, sim, e que todo brasileiro, de camada X a Z, pode ali uma certa ajuda, enfim. No final, o brasileiro meio que se vira, a gente se vira, e está com o smartphone na mão, e está pegando ônibus e aplicativo, está movimentando o Bolsa Família, está movimentando sua conta, está pagando conta. Então, a inclusão digital é um processo. Pode melhorar? Pode melhorar. E educação com relação ao mercado de criptoativos, ele tem que melhorar muito. A gente tem desafios de explicar o básico, o que é uma wallet, o que é custódia, o que é o token por si só, quais os tipos de token. Eu estava numa reunião recente com uma empresa e ela me perguntou qual a diferença entre security e utility. Tá. Então, assim, tem muita diferença. Uhum. E aí a gente precisa passar por educação financeira. Isso me motiva muito e motiva muito a Betoken também a atuar nessa frente. Uhum. Uma outra coisa também que eu queria te perguntar, na parte de regulação, a gente teve ano passado, foi uma orientação, não foi nem uma norma que a CVM publicou, sobre os tokens de renda fixa, né? No fim, não era só de renda fixa, mas os de renda fixa são os mais famosos. E aí fica também um debate, né? Todo token que passa pela tokenização vira um valor mobiliário ou não? Porque isso também é um ponto importante quando a gente pensa em regulação, né? Como que é a sua visão sobre isso? É muito difícil a gente balizar esse cenário. O que a gente sabe e já está ali do ano passado para esse ano é já uma necessidade de revisão de algumas normas. Tá. Por exemplo, a norma de crowdfunding vai ser revista. Por quê? Porque não se aplica a todas as hipóteses. Então, a gente tem esse desafio. Então, a gente, como a Betoken, como que a gente está trabalhando isso? A gente está ouvindo as empresas. Então, sempre quando eu faço um primeiro contato com uma empresa, eu quero entender onde estão os desafios, as dores, e a gente toma nota disso, a gente leva isso para dentro e discute. Então, a gente tem lá, eu escutei de uma empresa que realmente esse sistema para renda fixa não é o melhor, a outra não, realmente, crowdfunding não é o melhor, nem o nome é o melhor nome. Sim. Isso é de forma Porque não é uma operação, né, de crowdfunding. Isso, não é. Então, assim, vamos mudar o nome? Como é que seria isso? Classificação dos ativos e uma série de possibilidades aí que não estão nem ventiladas, que estão nascendo. Aí hoje, na reunião também da parte da manhã, tokenizar duplicata. Interessante. E vamos fazer outra coisa? E token de propriedade intelectual. Olha Até só. isso. Que com IA então, também é uma coisa bem... Interessantíssimo. Então, eu estou tendo um desafio muito grande de coletar esses dados, compilar trabalhar junto com a diretoria e encaminhar ao regulador um estudo mais assertivo. Sim. Então, esse é o grande papel da Betoken. Legal. E acho que passa também pelaquela questão, né? Porque ainda, eu acho que muita gente tem essa impressão de que tudo pode ser tokenizado, né? E se tudo pode ser tokenizado, então... Como é que você regula tudo isso, né? Que vai ser tokenizado? Até que ponto? Porque a gente tem toda uma uma estrutura regulatória do mercado tradicional que você não pode fazer só um copia e cola para o mundo da tokenização, né? Não. Tem essas adaptações que precisam ser feitas. Não, e eu acho que é muito interessante você, às vezes, trabalhar em sistemas híbridos, fazer essa transição de forma escalonada.
de forma segura acompanhar as etapas de uma transição, de uma transformação digital. Eu vejo na minha área, por exemplo, a tokenização imobiliária. É tido nesse cenário de trilhões, é tido como um dos mercados mais promissores, mais sexys desse mercado todo de tokenização. Porque mercado imobiliário sempre foi muito atraente, né? Assim, quem gosta, gosta muito. Isso mexe com todo mundo de forma direta ou indireta. Sim. É habitação, é propriedade. Aquele preço do aluguel que você paga no fim do mês. Preço do aluguel, o comprar, o financiar, o home equity. Home equity, a tokenização de um home equity tem sido um tema recorrente na mesa. Estão olhando para isso, como a gente vai fazer. Eu estou liderando um grupo de trabalho de tokenização imobiliária. E aí tem as securitizadoras, que precisam também acelerar processos. Sim. E voltando à história de ter os cartórios, que precisam ali acompanhar a tokenização. Porque, veja bem, tudo pode ser tokenizado. Mas como a gente vai registrar um token imobiliário na matrícula? Sim. Isso é um tema recorrente. Então, a gente está ali identificando e explorando possibilidades concretas, seguras, e que vão trazer reais benefícios. Você tocou no ponto do cartório, não vou conseguir não perguntar, que é um assunto muito polêmico. Eu acho que antes mesmo da gente ter o Drex, já se perguntava, né? A blockchain vai eliminar o cartório, tokenização vai eliminar cartório. E aí, com o Drex, esse assunto, acho que ele não só voltou, como ganhou mais força. A Drex vai eliminar os cartórios. Na sua visão, qual que é essa posição do cartório? É um setor que, essa tecnologia é uma sentença de morte para esse setor? Ou essa tecnologia é uma obrigatoriedade de reinvenção para o setor? Como que você vê esse ponto? Hoje eu digo, até como especialista nesse setor, não é uma sentença de morte, mas é uma sentença de um alerta, com A maiúsculo. Então, assim, o setor precisa se adequar. É sempre a mesma... A inovação não espera. A tecnologia ela é muito veloz. E a gente precisa contar com o suporte dos cartórios para uma série de transações. Cartório é um ente estratégico da sociedade, que tem um papel relevante na questão de segurança jurídica, publicidade e acesso assim, descentralizado até a população. É a ponta que faz, mas ele precisa estar conectado com essa tecnologia. Então, a gente tem desafios, isso está na nossa pauta, de ter uma interlocução com os cartórios e uma conversa muito franca das possibilidades. Eu, por exemplo, trabalho na tokenização da matrícula, da certidão da matrícula dos cartórios. Sim. Você me perguntou, o blockchain vai acabar com os cartórios? Assim, difícil falar, mas a tecnologia ela nasceu com um propósito muito claro de viabilizar transações peer-to-peer. Sim. Então, como que seria? Se João tem um imóvel e Regina quer comprar, dá para a gente transacionar no blockchain? Em termos técnicos e operacionais, é possível. E com muita segurança. Mas aí meio que entra o mundo real, né? Aí entra o mundo real, entra o mundo normativo, entra uma necessidade de alteração de código civil e toda uma adequação de mercado. Eu acredito que isso vai ser feito de forma transitória. Mas hoje o cartório, sem dúvida, é um ente muito importante e que deve aí estar se acompanhando, como foi com diversos momentos históricos. Os cartórios se mobilizaram e se adequaram. E o que se espera é que, nesse momento, exista a mesma postura. E você sente que essa postura ela já está começando ou ainda está um pouco mais refratária, sabe? Essa tecnologia, às vezes, por ser uma ameaça, a gente não quer mexer com isso. Como que tem sido também essa perspectiva? Porque às vezes acontece, né? É uma ameaça para mim, então ao invés de aprender sobre, eu prefiro rejeitar. Pois é, assim, eu sou suspeita para falar. Eu trabalhei muito com essa frente. Mas no final do ano eu vi um cenário positivo. Eu tive um painel mediado pela OAB do Rio Grande do Sul, que convidou um registrador de imóveis e um tabelião para estar ali debatendo sobre tokenização.
E eu era mediadora. E eu tive essa tarefa de expor um cenário diferente. Sim. E dali a gente entrou num acordo muito positivo. Essa reunião evoluiu para uma nova agenda e uma agenda positiva. Então, eu acho que com o tempo vai se ganhando novos contornos e novos entendimentos. E o acordo foi no sentido de precisamos entender para incorporar. Isso, e algo precisamos viabilizar de alguma forma. Porque se trata de algo importante. Algo que já está acontecendo e nós, como instituição, precisamos nos adequar. Então, a gente está ali também, através da Betoken, olhando muito para isso e mobilizei, eu propriamente mobilizei, estou mobilizando um grupo junto à Febraban, securitizadoras, e um trabalho, um estudo e a gente vai chamar os cartórios. Sim. Que são entes, assim, super importantes. E vamos conversar, como é que a gente pode trabalhar juntos nesse cenário? E isso deve acontecer, sim. Legal. A gente está chegando quase no fim do podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta antes, que acho que ajuda até também para quem está ouvindo a gente ter uma perspectiva da coisa, né? Hoje o Brasil, ele está em que pé na tokenização comparado ao resto do mundo, a outros países? A gente tem uma posição de destaque ou uma posição meio seguindo a maré, mas não liderando, né? Como que você vê essa posição do Brasil hoje? A gente tem um Drex visto de forma muito positiva, com excelentes resultados e de forma pioneira. Então, o Brasil está muito bem no cenário global e eu acho que pode estar melhor ainda. É interessante porque o nosso país ele lidera muitas frentes e a gente é um cenário muito positivo para a inovação. A gente tem um país continentalmente grande, a gente tem uma população, a gente é populoso e a gente é inovador. Não é brincadeira a história que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Então, a gente é muito bom quando também é no cenário de criar novos negócios, novos modelos de negócio e ser referência. Sim. Também no aspecto legislativo e normativo, a gente tem um trabalho excelente do Banco Central. E isso é fato, é inegável. O atual presidente, o quanto ele fomenta esse mercado e quanto tem lutado. Então, eu vejo de forma muito positiva o Brasil protagonista. Legal. E a minha última a pergunta assim, que o jornalista faz e a fonte odeia. Mas que é um cenário um pouco de futurologia, né? Daqui a 5 anos, imaginando como vai estar a tokenização no Brasil, qual é o seu melhor cenário e qual é o seu pior cenário de como a tokenização pode estar? Não é uma pergunta fácil, né? Olha, o melhor cenário é um cenário inclusivo, onde todo mundo está operando, assim como hoje opera hoje o Pix, está operando a moeda digital. E a tokenização ali permitindo as pessoas fazerem transações sem intermediários, sem custos, numa velocidade maior. E uma expansão financeira dessas pessoas. Então, eu imagino um cenário muito diferente em termos de educação financeira. Esse seria o melhor cenário. Empréstimos, investimentos, o manejo da conta. Eu manejo um ser humano completamente financeiramente ativo e responsável, e engajado. Então, maior movimento e maior educação financeira. O cenário negativo, infelizmente, continua sendo um cenário de golpes. Eu escutava de vários venture capitalists que avaliavam o meu modelo de negócio através da IUST, falou: Regina, esse é a próxima onda de golpes. Existia um temor de que se repetia algumas experiências negativas que ocorreram no cenário de criptomoedas, no cenário de tokenização. Então, esse seria um cenário muito negativo, onde a tecnologia não fosse usada para bem, mas fosse desvirtuada. Por exemplo, você criar um investimento ali, uma tokenização, que lá no fundo é um golpe, não tem nada concreto por trás. Exatamente, não tem nada a vender token. Eu uso essa expressão, vender chaveiro, token de chaveirinho, entendeu? As pessoas entendem, não é muito também adequada, mas elas entendem. E, assim, é ter o piramideiro tokenizado, de token.
Que aí também entra o Entendeu? papel da regulação, né? Muito papel da regulação, muito papel da AB Token. A AB Token, ela tá olhando para isso no sentido de identificar, auditar as empresas e expor quem são as empresas, as melhores empresas do mercado e as mais seguras. Então, a gente precisa trabalhar com empresas sérias, idôneas, com compliance, com governança e transparência, enfim, tudo que envolve esse cenário. Então, esse seria um cenário muito negativo. Perfeito. Qual você acha que é o mais provável hoje? Não, sem dúvida o positivo. Eu já te disse que eu sou uma otimista. uma otimista, entendeu? Eu não acredito. A gente vai ter, assim, uma ocorrência aqui ou lá e a justiça está aí para cuidar desses casos. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim do episódio de hoje. Se você quiser continuar acompanhando tudo sobre o futuro do dinheiro, sobre a tokenização, para ver qual cenário vai ser o mais concreto, né, no futuro, é só seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, no site da Exame, e a gente está sempre te atualizando para você não perder nada sobre esse mundo. Queria agradecer muito a presença da Regina, foi uma conversa muito legal, e a gente com certeza ainda vai se falar outras vezes, né? Porque é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Sem dúvida, eu que te agradeço, João, é um prazer aí estar com vocês, e deixo um convite para todos fazerem parte da AB Token. Nosso site é www.abtoken.com.br e a gente vai estar à disposição de vocês com o maior prazer. Perfeito. E por hoje é só. Até o próximo episódio do podcast. Até a próxima.